Você acredita na ciência? Você acha que ela realmente é a única luz que pode nos revelar toda a verdade? Bom, infelizmente eu vou ter que te dizer que nem mesmo a ciência está apta a descobrir toda a verdade. E muitos, mas muitos foram os pesquisadores que passaram a vida inteira tentando desvendar algum mistério, mas que nunca conseguiram ter sucesso. E olha que a culpa não foi desses caras. Aparentemente nós, seres humanos, não nascemos para descobrir e entender sobre todas as coisas do universo. Até porque o nosso conhecimento pode ser comparado com uma ilha, por exemplo, que está no meio do mar do desconhecido. Conforme essa ilha aumenta e cresce a sua circunferência, nós percebemos que o desconhecido ou o raio do oceano que nos rodeia também aumenta proporcionalmente. Novas dúvidas surgem, até porque novas coisas foram descobertas. E pensando em tudo isso, nós aqui do canal Fatos Desconhecidos elaboramos essa listinha de hoje para te contar quais são as 5 questões que a ciência não tem resposta. Eu sou o Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Número 1. Como o efeito placebo funciona? Vem cá, você já deve ter ouvido falar sobre o que é o efeito placebo, certo? E como ele funciona, você sabe? Bom, você só pode ter respondido um redondo não, até porque, infelizmente, nem mesmo a ciência ainda é capaz de explicar com 100% de precisão o que é esse fenômeno. Agora, se você não está entendendo muita coisa, relaxa, calma. Para quem não sabe, o efeito placebo nada mais é do que um medicamento, terapia ou procedimento que não tem nenhum princípio ativo ou veracidade na sua realização. Ou seja, um placebo pode ser um comprimido feito puramente de farinha, por exemplo, que é ministrada a um paciente que acredita que realmente está tomando um remédio de verdade. Além disso, o que pouca gente sabe sobre o assunto é que existe cirurgia placebo e até terapia. Ou seja, os médicos podem chegar a simular uma operação caso eles julguem necessário. Tudo bem que falando assim até pode parecer muita maldade, mas tudo isso é feito pelo próprio bem do paciente. Eu vou te explicar o porquê. Os placebos foram inventados em um primeiro momento para serem usados em testes de laboratórios, que queriam medir o grau de eficiência de um novo medicamento, por exemplo. E aí, para isso, eles distribuíam 2 comprimidos idênticos para 2 grupos de voluntários. E é claro que um deles era o medicamento verdadeiro, já o outro, um placebo. Mas foi aí que, através desse tipo de experimento, eles puderam perceber que o chamado efeito placebo realmente existia. Até porque as pessoas estavam se curando, gente, com farinha. Apenas um milagre explicaria isso, né? Pois é, aparentemente só um milagre mesmo poderia justificar o porquê desse tipo de coisa acontecer, porque já a ciência nunca encontrou uma resposta exata para isso. O que nós já sabemos é que o efeito placebo realmente existe e que cientificamente podemos afirmar que muitas pessoas já se curaram de doenças como asma, síndrome do intestino irritado, intolerância à lactose e uma série de outras doenças apenas com a ajuda dos placebos. Ou será que eu deveria dizer, com a ajuda delas mesmas? Pois é, o mais bizarro de toda essa situação é que já sabemos que nos últimos 25 anos a eficácia do efeito placebo tem aumentado cada vez mais. E isso também indica que os seus resultados têm até mesmo se aproximado dos efeitos gerados por medicamentos reais. Além disso, a ciência também conseguiu descobrir que o lugar que você mora, assim como a sua confiança na equipe médica que está te atendendo, também podem influenciar no melhor funcionamento do placebo ou não. Os Estados Unidos, por exemplo, têm uma taxa maior de pessoas que acabaram se curando ou superando sintomas com placebos se comparado com o resto do mundo. Por isso, especula-se muito que a cultura e modo de vida de uma pessoa pode contribuir nesses efeitos. Agora, também sabemos que ao tomar um placebo, o paciente tem uma ativação nos seus circuitos cerebrais que são responsáveis pela produção de substâncias que controlam a liberação do hormônio do estresse. Mesmo sabendo disso, os cientistas não podem afirmar que é essa diminuição nas taxas de estresse que levam o placebo a fazerem efeito. Afinal, se isso fosse real, qualquer outra atividade muito relaxante seria capaz de ter os mesmos efeitos que esse medicamento. Mas isso não acontece. Além disso, um estudo também revelou que os procedimentos placebos são capazes de aliviar as dores e acabar com os sintomas mesmo em pacientes que sabem muito bem que estão tomando apenas um comprimido de farinha. E como isso é possível?
Então, por mais que se especule que os placebos funcionem literalmente graças às expectativas do paciente e, claro, o seu psicológico, a ciência jamais conseguiu explicar o porquê ou como disso realmente funcionar. Número 2. Existe um Deus? Mas é claro que esse item estaria na lista. Não tem como a gente falar da busca incessante da ciência por respostas sem a gente mencionar talvez uma das maiores dicotomias de toda a história: ciência e religião. Será mesmo que essas suas vertentes de pensamento se renegam ou será que elas apenas se completam? Pois é, muita gente por aí acredita que todo cientista é ateu e que todo religioso acredita de maneira literal em tudo que está na Bíblia ou nos demais livros sagrados. Mas acontece que as coisas não são bem assim. Muitos matemáticos, filósofos, físicos, os estudiosos no geral, já tentaram encontrar evidências científicas da existência de um Deus ou de uma força superior e sobrenatural. O famoso pensador René Descartes, por exemplo, foi um dos renomados estudiosos que tentou provar a existência de Deus através da ciência e do pensamento racional. Para isso, ele usou o argumento ontológico, que nada mais é que uma vertente que estuda o significado e a natureza do ser, do existir. Mas é aí que tá. Apesar de até os dias de hoje muitas pessoas terem criado teorias a respeito, a verdade é que a ciência, assim como a academia, nunca negou ou confirmou veementemente a existência de algo sobrenatural. Até porque, por mais que excelentes e complexas teorias existam dentro dessa área, a verdade é que empiricamente, ou seja, na prática, nunca conseguimos encontrar provas ou evidências de que algo realmente existe ou não. E como você já deve conhecer essa história, você também vai concordar comigo, que muito provavelmente essa será uma das questões que dificilmente a ciência conseguirá responder um dia. Número 3. Por que sonhamos? E aí, me diz, como é que foi o seu último sonho? Foi divertido? Assustador? Ou foi daquele sonho sem pé nem cabeça, tudo misturado? Bom, é quase assustadora a quantidade de horas que simplesmente passamos dormindo ao longo de toda a nossa vida. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa que tem 30 anos de idade passou pelo menos 10 anos dormindo. Ou seja, é tempo pra caramba, né? Pois é, e mesmo assim eu vou ter que te dizer que, apesar de passarmos tanto tempo nessa função, nós ainda sabemos muito pouco sobre ela. Que todo mundo sonha, por exemplo, é fato. Mas agora, o porquê? Ixi, essa nem a ciência consegue explicar. Mas eu posso te dizer que tivemos algumas evoluções nesse sentido, viu? Os nossos antepassados, por exemplo, costumavam interpretar os sonhos como um momento espiritual, uma forma de comunicação direta com os deuses. E eu não estou dizendo que isso esteja errado, mas nadinha pode ser comprovado. Com o tempo, o nosso querido Freud nos apresentou uma nova possibilidade, e a sua versão e teoria sobre os sonhos estava relacionada à existência de um subconsciente que é capaz de revelar aquilo que existe em sua mente e que nem você mesmo é capaz de perceber. Apesar de bem aceita, essa teoria também nunca foi confirmada. Nos dias de hoje, existem estudos que tentam perceber as relações que existem entre os sonhos e a nossa memória e aprendizado. Ainda assim, eu só posso te dar a certeza mesmo de que tudo continua um grande mistério. Número 4. Nós estamos sozinhos no universo? E aí, sobre isso, o que você acha? Você tem pelo menos uma ideia sobre o que acreditar? Pois é, o assunto até pode ser polêmico, eu sei, mas será mesmo que não existe um outro ser inteligente por aí que olha para as estrelas e se questiona se nós também existimos? Então, a ciência atualmente apenas afirma que as chances de existirem vida alienígena são extremamente altas. O que a ciência já descobriu é que só na nossa galáxia existe uma média de 40 bilhões de planetas habitáveis, ou seja, que seriam capazes de suportar e dar manutenção a algum tipo de vida. E se você já estava achando essas chances altas, calma que a coisa é ainda mais assustadora. Aqui no canal Fatos, por exemplo, a gente já falou um pouquinho em outro vídeo que você pode conferir clicando aqui, sobre a teoria do multiverso. Essa teoria, que é aceita por muitos estudiosos, diz que o nosso universo é infinito e por isso uma série de bilhões e trilhões de outros planetas e até de outras realidades podem existir. Seguindo essa lógica, a existência de vida fora da Terra é praticamente óbvia.
Até porque em pelo menos um planeta, em meio a toda essa infinidade de universos, matematicamente falando, precisaria ter desenvolvido a vida. Mas como nós nunca efetivamente encontramos nada de nada mesmo que comprove que a vida alienígena existe, é claro que essa questão também precisava entrar em nosso vídeo. Número 5. Por que nos beijamos? Peraí, como assim? Por que nos beijamos? Será que essa resposta já não é óbvia, não? Pois é, não. Não é nada fácil para a ciência entender o porquê desse nosso comportamento. Mesmo sem conseguir comprovar nada, os filematologistas, que nada mais são do que os estudiosos que se dedicam a tentar compreender a anatomia e a história do beijo, criaram algumas teorias sobre o assunto. Uma delas é de que durante a evolução da espécie humana, em algum momento ainda primitivo, as mulheres adquiriram o hábito de mastigar o alimento e passar aquela massa alimentícia para a boca dos bebês, que ainda não tinham dentes, assim meio que nem passarinho mesmo. Segundo essa mesma teoria, esse hábito teria evoluído para o beijo na bochecha da criança para que ela pudesse se sentir segura ao lado da mãe. Mas, como eu já te disse, se trata apenas de uma teoria. O grande mistério para os filematologistas é descobrir se o beijo é algo instintivo para os seres humanos, ou se ele apenas é um hábito que foi desenvolvido e ensinado. Até porque a importância do sexo para qualquer espécie que seja é inquestionável, né? Mas agora, a real função do beijo, essa tá realmente difícil de descobrir. O que deixa os estudiosos ainda mais confusos quando o objetivo é tentar descobrir a sua origem, naquele duelo de possibilidades que eu já contei, entre instinto e hábito, são duas informações. A primeira é o fato de seres humanos não serem os únicos a se beijarem. Alguns animais, como gatos, por exemplo, gostam de encostar os seus focinhos em uma espécie de demonstração de carinho. Além disso, existem algumas espécies de macacos, como os bonobos, por exemplo, que trocam salivas em todo e qualquer tipo de situação. Pode ser depois de uma briga para desenvolver vínculos sociais ou até mesmo sem motivos aparentes. Outro fato que rebate a ideia de que o beijo é 100% instintivo, como o argumento anterior podia tentar provar, é a questão de que existe na Terra tribos isoladas de pessoas que nunca desenvolveram o hábito de se beijarem. A estimativa é que pelo menos 10% da população mundial está perdendo toda essa delícia que é trocar um beijo. Ou seja, se o beijo é algo comum e um instinto natural, por que essas pessoas jamais teriam sentido a necessidade de fazerem isso? Pois é exatamente essa dualidade que faz essa questão não ter nenhuma resposta. Ainda assim, mesmo que não comprovada, eu posso te adiantar que existe uma outra teoria hoje que é um pouco mais aceita, que é a seguinte: para alguns pesquisadores, homens e mulheres se beijam inconscientemente para conseguir sentir os feromônios um do outro. Essas substâncias são as responsáveis por nos indicar se um parceiro tem ou não genes compatíveis com os nossos e que podem futuramente gerar filhos mais fortes. Sabe aquela velha história da química que ora bate e ora não bate? Então. Mas bom, por mais que a ciência ainda não tenha conseguido encontrar uma resposta definitiva para a questão do beijo, nos resta sair por aí beijando bastante quem a gente ama, para quem sabe um dia conseguirmos entender por nós mesmos o porquê do beijo ser tão importante. E claro, tão bom, né, gente? E é claro que existe uma série gigantesca de perguntas que nunca ninguém conseguiu encontrar as respostas. Então, só depende de vocês pra gente trazer mais algumas delas em um próximo vídeo. Por isso, se você curtiu essa ideia, conta pra gente aqui embaixo pelos comentários. Ou, se não, dê a sua própria sugestão sobre o que é que você quer ver por aqui, ok? Grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!